O que faz de alguém uma lenda? É uma pergunta que muitos se fazem, mas poucos conseguem responder com clareza. É a chama que queima por dentro, uma paixão que não se apaga, mesmo diante das maiores adversidades, uma força que pulsa, uma vontade inabalável de superar limites, de ir além, de desafiar o impossível. É essa determinação que separa os comuns dos extraordinários. Ayrton Senna era essa chama. Ele não apenas competia, ele vivia e respirava cada momento, cada curva, cada vitória e cada derrota. Ele personificava a paixão, a garra, a determinação e a busca incansável pela excelência. Cada corrida era uma nova oportunidade de mostrar ao mundo do que ele era capaz. Senna não era apenas um piloto, ele era uma força da natureza, um exemplo de superação para todos nós, brasileiros. Ele inspirava não só pelo que fazia nas pistas, mas também pelo que representava fora delas. Sua história transcende o esporte, tornando-se um símbolo de esperança, de inspiração. Um verdadeiro exemplo de que com trabalho duro, com dedicação, a gente chega lá. Ele era um herói dentro e fora das pistas. Senna mostrou para o mundo, e principalmente para nós, brasileiros, que a gente pode alcançar nossos sonhos. Ele nos deu a confiança de que, com esforço e perseverança, tudo é possível. Ele nos ensinou que a grandeza não é um ponto de chegada, mas uma jornada, uma busca constante por ser sempre melhor, sempre mais forte. E é essa busca que faz de alguém uma verdadeira lenda. A trajetória do nosso Senna começou bem aqui, pertinho da gente, nas ruas de São Paulo. Foi aqui que ele deu seus primeiros passos, onde o sonho começou a tomar forma. Um garoto comum, com um sonho gigante, dominar o mundo do automobilismo. Desde cedo, ele já mostrava uma paixão inigualável pelas corridas, uma determinação que o diferenciava dos demais. E desde cedo, o moleque já mostrava que tinha talento de sobra. Cada corrida era uma oportunidade de mostrar ao mundo o que ele era capaz de fazer. Aos 4 anos, ganhou o primeiro kart. Era só o começo de uma história incrível, dessas que a gente conta para os filhos e netos. A partir daquele momento, ele nunca mais parou. Sua ascensão foi meteórica, um foguete. Cada vitória era um passo mais perto do seu sonho. Dominou as categorias de base, colecionando vitórias, troféus e conquistando uma legião de fãs. Ele se tornou um ídolo, um exemplo de perseverança e talento. O mundo estava prestes a conhecer o talento brasileiro que ia fazer história. Cada corrida internacional era uma chance de mostrar ao mundo o que o Brasil tinha a oferecer. Em 1984, com apenas 24 anos, Senna estreou na Fórmula 1. Foi um momento marcante, o início de uma nova era no automobilismo. E a primeira vitória, em Mônaco, em 87, debaixo de chuva, só confirmou o que a gente já sabia: uma lenda tinha nascido. A partir dali, Senna se consolidou como um dos maiores pilotos de todos os tempos. Dentro de um cockpit, Senna se transformava. A habilidade excepcional, a precisão milimétrica nos movimentos, faziam dele um piloto imbatível, um gênio das pistas. As curvas mais desafiadoras, a velocidade de tirar o fôlego, a chuva, nada intimidava o Senna. Ele e o carro eram um só, uma simbiose perfeita. Ele extraía o máximo da máquina a cada volta. Os números? Impressionantes. De dar inveja a qualquer um: 3 títulos mundiais, 41 vitórias, 65 pole positions. Mas mais do que os números, era a paixão, a ousadia, o jeito Senna de pilotar, que o colocavam num patamar acima de todos os outros. Ayrton Senna era muito mais do que um piloto. Fora das pistas, era um homem simples, humilde, carismático, daqueles que a gente sente orgulho de chamar de brasileiro. E Senna era engajado, viu? Se preocupava com o futuro do Brasil, principalmente com as crianças, com quem não teve as mesmas oportunidades que ele. E essa generosidade, essa compaixão,
levaram à criação do Instituto Ayrton Senna, que até hoje transforma a vida de milhões de crianças e jovens por meio da educação. Senna acreditava no poder transformador da educação. Sabia que investir nas crianças era investir num futuro melhor para o nosso país. 1º de maio de 94. Um dia que jamais será esquecido. Um dia que ficou marcado na memória de todos nós, brasileiros e fãs de automobilismo ao redor do mundo. O Brasil parou. O mundo parou. A tristeza era palpável. Um silêncio tomou conta das ruas. Ayrton Senna, o nosso ídolo, sofreu um acidente fatal em Imola. A tragédia foi transmitida ao vivo, chocando milhões. A notícia foi um soco no estômago, uma tristeza profunda que uniu o país inteiro. Manchetes de jornais estampavam a perda irreparável. Um ícone havia partido, deixando um vazio enorme. Senna não era apenas um piloto, ele era um herói nacional. Mas a chama do Senna, essa nunca vai se apagar. Seu espírito continua presente em cada curva, em cada vitória. Seu legado de determinação, de coragem, de humanidade, continua vivo, inspirando gerações. Ele nos mostrou que com esforço e paixão, tudo é possível. Senna nos ensinou que a vida é preciosa e que a gente tem que viver com intensidade, buscando sempre a superação, lutando pelos nossos sonhos, assim como ele fez. Ele será eternamente lembrado, não apenas como um grande piloto, mas como um exemplo de vida. Senna se foi, mas seu espírito continua mais vivo do que nunca. Sua história de superação, talento e generosidade continua inspirando milhões de pessoas no mundo todo, e principalmente aqui no Brasil. Ele provou que os limites são criados pela nossa própria mente, que com trabalho duro, dedicação e foco, a gente consegue o que parece impossível. Senna nos ensinou a importância de correr atrás dos nossos sonhos, de jamais desistir, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ele nos mostrou que a verdadeira grandeza está em usar o nosso talento para fazer a diferença no mundo. Ayrton Senna deixou uma marca profunda no mundo, uma marca que o tempo jamais vai apagar. Sua história, sua paixão, seu legado, tudo isso continua emocionando e inspirando a gente até hoje. E você? O que aprendeu com a trajetória do Senna? Compartilhe com a gente suas lembranças, o que o legado do Senna significa para você. A história dele é um exemplo para todos nós. Senna nos ensinou que a vida é um presente, e a gente precisa viver intensamente, buscando sempre ir além e lutando pelos nossos sonhos.